Olá, muito boa tarde para você. Estamos chegando de casa para você que está na sua tarde, está na reprise, você que nos acompanha em outros países. Eu sempre mando um abraço especial para a nossa África, né? Que nos recebe aí à noite. Mas em qualquer turno, você está entre família. E hoje recebendo aqui a nossa diretora Aninha, né? Que veio aqui com o ar da graça estar conosco. Aninha, seja muito bem-vinda ao programa que já é seu. Estamos juntos. Ai, gente, muito obrigada, Cris. Que bom que eu tô tendo essa chance de entrar aí na sua casa, sentar no seu sofá e hoje compartilhar um pouco sobre amor. Amor, gente, bom demais. E hoje nós vamos pegar nesse presentão, que é o amor, que agora, inclusive, as pessoas tendem a distorcer, né? O melhor. A gente coloca outra expressão de amor, banaliza algumas palavras, né, como tem aí, mas esse é o ser humano em todos os quesitos, né? A questão histórica, não só bíblica, dita isso. Mas, por mais que distorça, sempre existe a verdade sobre o amor. Sim. Então a gente vai vivenciar um pouquinho sobre isso, sobre essa entrega e sobre homenagem. Você já foi homenageada, não? Homenagem, aquela surpresa de amor, você já fizeram pra você? É tão bom, olha, tem gente que não gosta de surpresa, né? Mas eu particularmente gosto, especialmente quando ela é feita por quem me conhece. Porque aí tem aquele carinho, né? Aquele preparo. E a gente está numa época em que a gente está muito propenso também a refletir sobre isso, né? Porque afinal hoje, Sexta-feira Santa, feriado para a maioria das pessoas, não sei se você está aí de repente curtindo uma tarde que você nem sempre tem, né? Porque trabalha o dia todo e hoje conseguiu parar para assistir a gente, seja bem-vindo. E a Sexta-feira Santa traz um pouco essa reflexão pra gente, né? Um dia também somos, né? Mas fomos amados numa intensidade com uma grande prova de amor que foi Jesus na cruz. Gente, vamos falar disso aí, olha, de uma maneira muito especial hoje. Tem um convidado que a gente vai revelar depois do intervalo. Ah, Cris, mas eu tô pra sair e tal. Fica aí. Agora tem que ficar no sofá para saber que é um rostinho conhecido, alguém que vai compartilhar e falar desse Cristo, entender um pouquinho, né? Algumas coisas que você tá falando até no intervalo que eu achei muito interessantes. Vou revelar pelo menos o título, né? Pastor, me diz uma coisa, quando se fala da entrega desse Cristo, até parece que da trindade das pessoas, por que o pai disse assim, então vai, porque eu não amo e tal? Como é que é a figura do pai de amor? Porque, inclusive, se você parar para pensar, Jesus veio para nos salvar, mas revelar o caráter de Deus. Que caráter é esse? Será que ele também era distorcido pela cultura? Por que não reconheceram Cristo que veio se entregar por amor? E quão válido é isso, né? Essa homenagem de amor, porque um dia a gente vai ter um contato direto, né? A gente já tem com a oração e existe até um santuário para receber a nossa oração. Mas como foi o papel de Cristo, né? Porque teve todo o contexto. Olha, Deus é tão especial que colocou um outdoor nas profecias, o próprio santuário, as fases, o papel de Cristo. É lindo e a gente vai mergulhar nesses escritos que depois foram brindados com o sangue de alguém que ama, né? É isso, Cris. A dinâmica, inclusive, que a gente vai ter hoje, você não pode perder, como ele falou, não sai daí mais. Agora que você chegou, vai ter que ficar. Chegou, deu. Porque na dinâmica a gente vai detalhar um pouco mais sobre o plano da redenção. Como foi que eles desenharam isso? Quando isso foi desenhado? E de que maneira que o plano da redenção funciona? Por que a morte de Jesus me salva? O que tem a ver uma coisa com a outra? Gente, pecado surgiu aqui, como é que funciona esse reino sem pecado por amor? Olha, parece um pouquinho, às vezes, difícil, porque existe até uma distorção do que é a verdade. Mas também estava escrito na própria verdade, ele alertou você. Mas olha, por mais que tenham mentiras, a verdade continua sendo verdade. A gente vai para o intervalo e volta já já. De volta aqui com Entre Família, seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa tarde tão boa que a gente vai passar junto hoje, refletindo sobre provas de amor. E como prometido, Cris, a gente está super bem acompanhado, né? Verdade. Que soem os tambores, então, Aninha, quem está conosco? Quem está aqui com a gente hoje é o pastor Marcelo Carvalho. Ele tem uma vasta experiência não só com teologia, mas também com pessoas, né? Ele cuidou aí de crianças e adolescentes quando foi capelão, já foi secretário de campo, que os campos são essas unidades, né, da igreja que vão ali agrupando os distritos, as igrejas menores, enfim. E ele já cuidou de um grupo grande de igrejas. O pastor Marcelo hoje é departamental de mordomia e já trabalhou com família, com tudo, né, pastor? Isso aí para outras coisas mais. Prazer estar aqui com você. Além de marido, pai e avô, né? Exatamente. Logo vai chegar a Amélia, já está marcado o dia, e eu já estou esperando aí para setembro chegar o outro netinho. Então, a gente não sabe ainda se é um menino ou se é uma menina. Se for menino vai ser Luca, se for menina vai ser Rebeca. Olha que coisa boa! Estou curtindo. Você não faz ideia como eu estou feliz. Agora, pastor, se tem alguma coisa, né, que é uma prova de amor e dedicação, Deus nos deu a oportunidade
de ter um filho para entender um pouquinho sobre amor, né? Deus compara inclusive a mulher, né, o amor de mãe. E a nossa palavra aqui, amor, ela no português ela é uma só. Mas em outras línguas, né, a gente tem naturezas diferentes, né, do amor a Deus, ágape e tal. E pastor, falar um pouquinho, já a gente vai mergulhar no verdadeiro amor, naquele amor mais intenso, a origem do amor, né? Não o que tem, mas o que é o amor. Mas a oportunidade que ele nos deu desses relacionamentos. A gente estava até falando no intervalo, você já recebeu uma homenagem de amor? Qual a importância, pastor, hoje, de um relacionamento, seja de pai, seja de amigo, de falar eu te amo, de ter realmente essas questões, esses momentos especiais no qual já existe o amor, mas a gente valida em pequenos atos de demonstrar? Diria assim para vocês, o amor é o que dá o sentido à vida humana. Os animais não têm amor, eles vivem por instinto. Agora, para a gente, não. Então, por exemplo, a criança, ela começa a sentir amor quando? Quando a mãe passa a mão na barriga. E é interessante. Eu nunca gestei, mas obviamente eu tive os meus 2 filhos, né? E a minha esposa, às vezes, sentada na cama, ela falava assim, ó, ele está mexendo aqui, coloca a mão. E é interessante, a criança sentiu a mão do lado de fora, a criança vai com a cabeça. Já é instinto, já é nato, eu quero ser o quê? Tocado, eu quero ser acariciado, eu quero receber amor. Né? Acho que todos nós aqui, principalmente as pessoas que estão nos assistindo, se lembram do dia que você, pela primeira vez na vida, você sentiu gostando de uma pessoa que não era da sua família. Porque é maravilhoso ser amado pelo pai e pela mãe. Mas você fala assim, bom, mas isso aí é o natural da vida. Agora, quando você gosta daquela menina lá da 3ª série, toda cheia de sardinhas, ela não tem nada a ver com você, você olha para a cadeira e fala assim, por que eu gosto tanto? Mas você, rapaz, você falta lamber o chão para ela passar. Melhor ainda é quando você sente que ou ela gosta de você, ou uma outra pessoa que não é da sua família tem um olhar desse para você. Você pode ter 6 anos de idade, como você pode ter 16. Isso aí muda a sua vida para sempre. Então, isso prova que a vida humana só faz sentido, ela só tem sentido quando o ser humano se sente o quê? Amado. Porque o amor para nós é uma conexão. Eu sou importante para alguém. Né? E isso reflete, é claro, o amor acima de tudo que a gente recebe de Deus. Né? Então, essa é uma necessidade que todo mundo nasce. Eu já conversei com várias pessoas, pessoas muito depressivas, ou então aquelas assim que você já percebe. Tem um quadro que está chegando ali perto do suicídio. Todas elas dizem assim, eu não me sinto ligado a alguém. Me falta alguém aí não me amou. Ou foi minha mãe, ou foi meu pai, ou foram os meus amigos, ou o que valha. Mas eu não me senti conectado com alguém. Então você vê como o amor, ele faz sentido em todos os dias da nossa vida. Para você ver quantos de nós já fica preocupado. Às vezes você pensa, não, vou morrer com 80 anos, mas quem que vai estar lá no meu velório? Amigo, mas você vai estar morto. Mas todo mundo quer, mesmo lá, ser gelado dentro do caixão, você quer se sentir o quê? Amado. Abraçado pelas pessoas que são importantes para você. Isso então, é muito desde profundo. ser gerado até o último instante. Isso é muito profundo mesmo. A minha mãe, como terapeuta, ela costuma falar nas palestras dela. Ela recebe muitas pessoas em consultório. Nenhuma delas por excesso de amor. Todas elas são falta de amor. Mas esse amor pode ser demonstrado de muitas maneiras, né? E uma delas são essas provas de amor, esses atos assim mais gigantescos, mais chamativos. E a gente foi nas ruas perguntar para as pessoas se a prova de amor é algo assim necessário no relacionamento ou se dá para passar sem, tudo. A Sarinha Rabit foi perguntar no shopping o que as pessoas pensam sobre o assunto e a gente vai conferir agora. E eu tô aqui com a Bianca e quero saber, Bianca, o que você acha sobre prova de amor? Já fez? Acha legal? Ah, muito legal. Já fiz várias vezes. Para marido, para namorado, para filhos. É incondicional. Prova de amor, eu acho que é uma renovação do amor, né? Eu acho que todo dia você tem que dar uma prova de amor. Eu acho que quem ama não é que precisa provar, mas é para renovar, para animar, para sempre estar motivando a pessoa a aumentar o amor, né?
Ó, conta pra mim, o que a senhora acha sobre provas de amor? Eu acho lindo. Tive muitas. Teve muitas. 4 anos de prova de amor. Ah, tem que ser algo espontâneo, né? E sincero. Quando vem de dentro assim, a gente programa, faz tudo certinho. É emocionante pra quem faz, pra quem recebe, né? Eu acho que não é necessário. Dentro de uma relação, a prova de amor é no dia a dia, né? Mantendo uma relação saudável, sem abusos e assim vai. Essa é a prova de amor, é a diária. Eu acredito que a gente consegue ver nas pequenas coisas. Eu acho que é a forma mais verdadeira e simples da gente entender o que é realmente uma prova de amor. Acho que os dois são válidos, tanto pequena quanto grande, vai depender de como o contexto tá, né? Tipo, tanto nós, ou quem vai dar, ou quem mesmo a gente for presentear. Então, tanto pequena quanto grande, não importa, tem que sempre ser de coração e ter um amor envolvido, né? Ah, eu gosto, tipo, eu prefiro aquelas coisas de clichê romance de filme, então todas essas coisinhas bonitinhas eu acabo gostando. E prova de amor é o jeito de demonstrar que se ama a pessoa ou existem outros? Eu acho que depende de cada pessoa tem o seu jeito de demonstrar, cada pessoa tem o seu jeito de receber, então é muito de pessoal, de coisas que você viveu, de exemplos que você teve, seja de família, amigos e derivados, sabe? Mas de coisas de vida mesmo. Tem que ter, né? Tem que ter, se não tiver amor, a cumplicidade, tudo, a bondade, tudo encontrei nele. Você acha que prova de amor é a única forma de demonstrar o seu amor para a pessoa? Não. Há várias maneiras, além da prova de amor, o dia a dia, o contato, o carinho, o amor diário, né? E isso já é uma prova de amor. É acordar todo dia animado, dar um beijinho, né? Quando um tá desanimado, o outro tá animado. Eu acho que a prova de amor é um tá sustentando o outro no casamento, né? A gente tá casado há 20 anos, então a importância de estar sempre um sustentando o outro. Um dia um tá mais para baixo, outro dia o outro tá mais para cima. Então puxar o outro, eu acho que é a grande prova de amor e que sustenta o casamento, né? Eu tive algumas vezes que eu tentei e no meu caso é muito afeto, eu gosto muito de carinho, de estar com a pessoa, de demonstrar ali o tempo junto. Então é dessa forma que eu tento mostrar, sabe? Passando o meu tempo, dando um tempo de qualidade para a pessoa que está comigo, fazendo coisas que ela gosta, demonstrando que eu me importo com a visão dela, as coisas que ela gosta, tentando estar ali presente e fazendo o tempo algo bom para ela. Prova de amor é o único jeito de demonstrar amor? Não, tem muita coisa. A palavra, o gesto, carinho, compreensão, tem um dicionário todo. Mas não tem uma mágica, não. É a vida que faz isso. Ô, experiência! Mas é legal, né? Acho que obrigado para a Sara por dar essa costurada com o povo, né? Porque aqui é entre família, cada um tem uma perspectiva e tal. Cada um tem um jeito, né? A gente fosse falar de linguagens de amor, que nós já tivemos aqui um programa para poder falar, né? Acho que mais de um programa falando sobre linguagens de amor, até no ambiente de trabalho e tal. Então, existe uma cultura envolvida, existe uma validação, existe um jeito, né, de receber. Quando a gente entra na linguagem do outro, para poder se importar com o outro, nessa empatia e entender o próximo. Agora, pastor, desenhar um pouquinho, porque agora, sexta-feira, né, esse feriado, o que seria essa sexta-feira, né, que agora é feriado? Em que momento a gente tem a representação do amor? Que passagem histórica tem essa sexta-feira para trazer para a gente costurar com o tema de hoje sobre homenagem de amor? Bem, aquela sexta-feira foi a sexta-feira ou o dia mais importante da história do mundo, né? Por quê? Porque naquele dia Deus, ele revelou da maneira mais clara, da maneira mais inequívoca, o quanto ele nos amava. Lembre-se que o ser humano, ele não tem o privilégio que os anjos têm, de conversar com Deus, de ter um relacionamento direto. Então nós precisamos acreditar naquilo que a Bíblia diz. E a Bíblia fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Só que eu preciso acreditar nisso. Porque eu não estou vendo, eu não estou convivendo com Ele. Só que naquele instante, naquela sexta-feira, Deus estava na terra, Ele morreu no nosso lugar. No domingo Ele ressuscitou para dizer o seguinte: filho, você está vendo como você é importante para mim? E o melhor de tudo, né? Ele disse o seguinte: olha, lembre-se, se fosse só você, eu teria feito a mesma coisa. Eu fiz por todos, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus.
Mas se fosse só você, eu teria feito isso só por você. Tem alguns que têm aquela ideia assim, não, mas sabe, se Adão não tivesse comido lá do fruto e tal, seria fácil, Jesus jogava fora Eva. Não, de jeito nenhum. Justamente o Evangelho mostra o quê? Se só Eva tivesse pecado e não Adão, Eva teria sido expulsa do jardim, Jesus sairia do jardim, morreria por ela e daria oportunidade para ela voltar. A mesma coisa acontece com todos nós, né? Esse oferecimento de amor que não tem fim. Porque você imagina, Jesus não morreu essa morte normal que a gente morre aqui. Você vai viver aí 80, 90, 100 anos, morre, descansa no pó e acabou por ali, né? Jesus morreu a morte eterna, aquela que o ímpio terá depois, né, de todas as coisas serem resolvidas, aquela que ele nunca mais vai existir. Foi aquela morte que Jesus morreu por nós. Então, ele levou sobre ele toda a condenação eterna do pecado que está sobre nós. Ele pagou o nosso preço. A gente vai ter a chance de aprofundar um pouco mais sobre como funcionou o plano da redenção, ainda hoje na dinâmica, então fica aí com a gente. Mas eu queria, pastor, fazer, quem sabe, um paralelo aqui entre os nossos relacionamentos aqui na Terra, né, com família e tudo, e o nosso relacionamento com Deus. Tem gente que é meio que um saco sem fundo, né? Não vou poder defender nós mulheres, então geralmente somos nós mulheres que somos assim, que a gente está sempre querendo, você me ama? Ama. Ah, então me prova, sabe? Então faz alguma coisa. E muitas vezes com Deus a gente pode assumir a mesma postura, né? Então a gente, para se sentir amado por Deus, precisa o tempo inteiro que os nossos pedidos estejam ali sendo respondidos, quem sabe da forma como a gente está pedindo, não seja feita a tua vontade, mas faz a minha, por favor. De que maneira a cruz deve ser ali um lembrete de que o que ele tinha para provar já está provado e que esse relacionamento com ele não pode ser medido e mensurado com provas de amor, que ele fique me dando provas de amor o tempo inteiro? Bom, não precisa mais que Deus dá prova de amor o tempo todo. É muita misericórdia, né? Jeremias fala que as misericórdias do Senhor se renovam não uma vez por ano, a cada manhã. O fato do meu coração estar batendo, que é um mistério para a ciência, o que faz o coração ficar batendo a cada minuto, quantas vezes ele bate, durante 80, 90, 100 anos que a gente vive? Alguém está mantendo isso aí. Uhum. E a gente só sabe que só tem uma pessoa capaz de fazer isso, que é Deus, né? Então, apesar disso, de não precisar, mas Deus mostra o tempo todo, né? Outra coisa, eu acho assim, a gente não precisa ter muita demonstração para se sentir amado. Você sabe, tem horas que Deus me frustra, porque os meus pais fizeram isso comigo. Outro dia eu estava falando num evento que eu estava, né? Os meus pais não me deram tudo, eu sou de uma família muito pobre, muito simples. Então, na minha infância, eu passei muita vontade. Por exemplo, os meus colegas, para você ter uma ideia, né? Como a gente em casa era pobre, mas os meus colegas, todos que tiveram quichute, que não era um negócio, e eu não tive. Agora, eu cresci e percebi uma coisa, apesar dos meus pais não terem me dado tudo, mas quando eu olho para trás, eu falo assim, rapaz, eu fui muito amado. Amor foi o que não faltou na minha vida. Pode ter faltado as outras coisas, mas amor não faltou, né? Então, eu também consigo, a maturidade me traz isso. Eu consigo olhar para trás e falar assim, apesar de não ter me dado tudo, apesar de as coisas não terem sido perfeitas, eu consigo olhar para trás e sentir o amor que vem deles. Entendeu? Eu já sou casado há 30 anos, eu não vivo com meu pai e com a minha mãe, né? Meu pai eu já perdi há uns 3 anos atrás, mas toda vez que eu lembro dos dois, um tem 1,50 m, outro 1,40 m, parece 2 gnomos de jardim, né? Meus pais são bem baixinhos, mas toda vez que eu me lembro deles, eu sinto assim uma ternura que nada nessa vida me dá. E ninguém te rouba essas lembranças. Exatamente. Tem uma canção cristã que tem um verso assim, faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Exato. Então, aquilo que mais importa. E pegando aqui, fazendo um laço, a gente tem uma sociedade agora que, fazendo uma linha que ela está meio fragmentada, né, individualista, as pessoas perderam um pouquinho da identidade, com todo respeito, com todo mundo que tem ou não religião e tal. Mas, por exemplo, pastor, talvez isso seja resultado até da própria crença, né, limitante de que eu vim de uma explosão, né, de um Big Bang, agora tem um Big Trash, que o pessoal fala, né? Então, por exemplo, nós estamos ao acaso,
Os cientistas falam que o cristão abraça aquela teoria do pombo, né? Que a gente tenta achar noção em tudo, e aí criou-se o Deus e a religião, né? Aí eu digo, pastor, a Bíblia não tenta mostrar que Deus existe, ela afirma a existência de Deus e tal. Agora eu pergunto, sabendo de onde eu vim, sabendo que Deus não criou esse mundo de pecado, né? Que Satanás ele se tornou o príncipe deste mundo, até que quando, naquela conversa de Jó, de onde você veio? Veio de rodear a terra. Ele falou, não é bem assim, tem gente que me ama aí. Olha Jó, né? E aí tem o sacrifício de Jesus, tem o cheque pré-datado que deu para Moisés, né? Quando queriam tirar o corpo de Moisés, então, peraí, fala com Deus porque eu vou morrer na cruz aí. E aí foi lá, ele pagou. Eu pergunto para o senhor, sabendo, pastor, que eu não estou aqui por acaso, que tipo... Deus não é culpado da doença e que vai ter um fim, né? Eu digo, a gente está aqui no canal da esperança. O mundo carece muito dessa esperança, porque se todo mundo soubesse que é amado dessa forma, a gente não teria tantas coisas acontecendo na linha psicológica. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse nosso tempo e essa outra crença que vem dizendo que nós somos fruto do acaso, né? Veja só, jogando fora toda essa noção de que vocês são muito carentes, aquela coisa toda. Não, amigo, eu preciso ser amado. Até aquele que quer dar uma de, não, eu sou muito durão, né? Eu sou muito frio, eu não preciso nada dessas coisas. Espera aí, você é de carne e osso que nem todo mundo. Todos nós precisamos ser amados, todos nós precisamos sentir que alguém se preocupa conosco. Vou dar só um exemplo aqui. François Doutor e Winnicott, eles cuidaram de crianças no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. E era muito comum, né? Dava as explosões, os pais morriam, as crianças eram recolhidas e levadas para o orfanato. Aí eles davam toda a comida, tudo que era necessário para a criança sobreviver. Dava comida, limpava, tudo certinho, tudo na hora. E mesmo assim haviam crianças que morriam. Aí foram estudar e descobriram uma coisa. Você pode dar tudo que a criança precisa, mas se você não pegar no colo, se você não conversar com a criança, se você não fizer carinho, não é suficiente a parte física. Não é suficiente só o raciocínio, porque eu não sou uma máquina, eu não sou um computador. Eu preciso da conexão, eu preciso saber que alguém gosta de mim. Então, eles passaram a fazer o quê? Ia lá, cuidavam das crianças, mas também pegavam no colo e conversavam. Pronto, resolvido o problema, entendeu? E disso vieram muitas outras descobertas que a gente, graças a Deus, tem hoje, para a gente tratar melhor dos pacientes, como a sua mãe que trabalha com isso aí, sabe muito melhor do que eu, né? Então, veja, saber que alguém já existia na eternidade. Essa pessoa decidiu me fazer. Portanto, ela é meu pai, certo? Ela cuidou de tudo para que esse mundo fosse perfeito. Não foi culpa dele que as coisas ruins vieram. Mas mesmo não sendo culpa dele, sendo culpa nossa, ele se envolveu totalmente. Paulo vai falar lá em Filipenses 2, né? Para quem curte a Bíblia aí. Jesus foi se esvaziando até chegar à morte de cruz. Lembre-se, Jesus não saiu de uma casa rica e foi andar pelas ruas de uma cidade. Ele saiu do trono do universo para vir para o pior lugar que tinha no universo, que é o nosso planeta, com todas as desgraças que existem. Então, ele disse claramente, eu gosto de você, por isso que eu estou aqui. Que desde o começo Deus deixa claro que o objetivo dele é o relacionamento, né? A partir do momento que ele fala para Adão, não é bom que o homem esteja só, e cria Eva, que ele estabelece um dia para se relacionar comigo e com você, que é o sábado, e que ele coloca na gente esse espaço que fica vazio se a gente não é amado, se a gente não encontra esse amor que dele a gente recebe de graça. Fica claro para a gente que nós fomos feitos para nos relacionarmos, para sermos amados. A gente vai conversar ainda mais sobre isso. No próximo bloco, tem uma história de uma pessoa que decidiu ser canal desse amor, né? Resolveu demonstrar amor para alguém que nem era da família dela, ela era uma colega de trabalho. Essa história é muito bonita e você vai conferir se continuar com a gente depois do intervalo. Estamos de volta aqui no Entre Família, casa lotada, né? Tendo você aí nesse feriado, até mesmo em alguma reprise, em outro contexto que você viu. Obrigado, tá? Por você escolher passar um tempinho com a gente. Amor é escolher. E a Novo Tempo é uma TV que é feita com você e para você. Você manda sua pergunta, sua participação, os temas aqui são escolhidos e a ideia é que chegue conteúdo bacana na sua casa. Agora, de repente, você está com dúvida. Cris, o pastor Marcelo, ele acabou abrindo várias dúvidas que eu tenho, né? A origem desse pecado, falou-se pecado, a origem do pecado, entender um pouquinho mais. Olha, você falou sobre cheque pré-datado, foi uma analogia.
como que foi pagar tudo isso? Por que quando Jesus morreu já não acabou tudo? Ele morreu na cruz, pagou, e agora? Está falando de um reino, na volta desse reino aí não vai ter mais pecado? Gente, sabendo dessas dúvidas e o quão necessário é isso para você poder entender de onde você veio, de que você não está perdido, que Jesus te ama, tem um estudo bíblico, uma revista, que ela é totalmente de graça. Foca na sua revista aí, tá? Olha que linda! A revista Esperança tem como título A Cura do Pecado. Pastor Rafael Rossi, ele que apresenta o Arena do Futuro aqui, né? Também na Escola Bíblica essa revista está sendo apresentada tema por tema e tem vários. Me permita, posso abrir tua revista aqui um pouquinho? Bora lá, tá? Olha só aqui os temas fantásticos. A origem do mal, onde isso surgiu, salvação, pecado e morte, como é que funciona essa questão do sofrimento, do reino do pecado ao reino de Deus. Mas a gente fala de Deus, como é que tem tanta sujeira, porcaria nesse mundo? Gente, parece que o amor se esfriou. Se eu falar para você que é bíblico, toda a história, e você tem realmente, como o pastor falou, um plano para você, o retorno do Salvador, o fim do pecado, sua revista. Como você pede? Você pode pedir agora através do WhatsApp, tá? 12982444449. Olha, eu estou com o coração tão aberto para você que o nosso TP está ao contrário e eu já estou no coração aqui esse número. Eu consegui ler ao contrário. Você vê como Deus é generoso. O WhatsApp é o 12982444449. Você manda assim, ó, eu quero a cura do pecado. Pronto. E aí o que acontece? Vai vir aí um link para você clicar. Clicou nesse link, o que eu faço, Cris? Vai abrir um site e você vai escrever seu nome, seu endereço com CEP, seu CPF. A gente guarda os seus dados com muito carinho, a gente tem a lei de proteção de dados e pronto. Pronto o quê? Quanto é que eu vou pagar no correio? Fala sério, tem cada televisão aí, Cris, que eu vou falar para você. Não, meu querido, já foi pago, tá? Tem um preço para diagramar, para produzir, para enviar, tudo calculado. Um projeto que tem a ver com amor, com entrega, chamado Anjos da Esperança. Então receba de graça e aproveite. Não, olha, não deixe essa oportunidade de lado. O WhatsApp é o 12982444449. Manda agora, eu quero a cura do pecado. Depois você fala que você pediu aqui no Entre Família e vai chegar na sua casa. O carteiro nem vai entender, menina, por que tanta alegria? Aí você fala assim, ó, ô carteiro, olha, como é que é o nome do senhor, seu Mário? Seu Mário, dá uma olhadinha na TV Novo Tempo, porque essa revista você pode pedir também. Aí você já faz até um comercial da TV e acaba orando pela vida do carteiro. Você viu como é bom a gente amar, distribuir conhecimento? Eu digo para você, não dê bola para o Cris, nem para o pastor da Novo Tempo. Pega essa revista, a tua Bíblia, joelho no chão. Eu duvido, eu faço um desafio para você que essa Bíblia não vai mudar a sua vida. Hã? Se um caco como eu, subtreco, subtroço, Jesus me ama e me chama de menina dos olhos, hã? Bora lá, pede essa revista que com certeza vai fazer a diferença na sua vida. Bora? Vamos voltar para a nossa Sala da Verdade, porque a gente está recebendo o quê? O pastor Marcelo aqui, nesse papo gostoso, falando de amor, em um feriado, de uma entrega, né? Que é difícil, eu acho, na condição humana, a gente entender todo esse amor, mas Deus vai nos oportunizar a eternidade para poder aprender. Enquanto isso, ele fala que nós temos que amar o próximo como a si mesmo. E eu digo às vezes que, por uma sociedade que não se ama, não consegue identificar o amor, não consegue também lidar com sentimentos, nós estamos muito fragmentados e parece que vem uma onda pós-pandemia que jogou isso na nossa cara, acelerou os processos familiares e viu que às vezes a gente não consegue levar porque não foi amado, né? A gente tem uma relação difícil com o pai, com a mãe e de repente não consegue ter essa associação, Aninha, com o nosso Pai Celestial. Até perguntar para o pastor o quanto essa formação familiar de amor pode atrapalhar e enxergar, né, o próprio amor que é Deus, né? Então, pastor, de que maneira, né, quando a gente não tem uma imagem dos pais assim, saudável, né, quando não fomos amados de maneira saudável na infância, esse relacionamento com Deus pode ser comprometido. De repente, as pessoas até nem têm noção de que Deus pode ter o rosto do seu pai ou da sua mãe e você nem percebeu ainda, né, que seu relacionamento com Deus é totalmente pautado naquilo que você viveu na terra. Como que pode atrapalhar ou ajudar? Veja só, para a criança, o pai e a mãe são Deus na terra. A criança só vai entender que não são depois quando o pai e a mãe apresentam defeitos. Depois quando o pai e a mãe, né, cometem tem aqueles equívocos, que a criança fala, realmente, aí chega uma hora que a ficha cai, né? Aqueles que são da minha época sabem o que é a ficha cair, né? Aí o que acontece? A criança fala, não é Deus na terra, mas eu já entendi que existe um ser incrível, majestoso e maravilhoso acima de tudo. Porque olha, quanto tempo eu passei acreditando que eram eles.
Outra coisa, é muito difícil para uma criança entender que Deus ama, que é aquele ser que eu não vejo. Uhum. E eu, por quê? Aqueles que eu estou vendo, se não me amam, como é que eu vou acreditar que aquele que eu não vejo, que eu nunca toquei, que eu nunca vi a face, pode me amar? Né? Também tem outra coisa, tá? Para eu me sentir amado, a pessoa que me ama tem que me dar valor. O valor, a construção do valor interno, ele nunca vem de mim. Vem daqueles com quem eu convivo. Agora, se o pai só xinga, se a mãe só, né, destrói todos os valores internos, a criança fala assim, não, mas espera aí, como é que ele que vocês estão dizendo que está lá no centro do universo pode dar valor a mim? Então, há muitos pais que eles destroem a possibilidade de Deus falar com os seus filhos por meio da falta de amor, pelo desamor, pela educação totalmente fragmentada. Né? Por isso que ser pai e ser mãe é uma responsabilidade da maior que possa haver na história humana. Eu aprendi uma coisa com a minha esposa, né? Nós tivemos 2 meninos, e ela me dizia assim, Marcelo, nada na minha vida toma o lugar da relação que eu construí com os dois. Você não faz ideia do que é dar o peito para uma criança. Que, obviamente, eu nunca fiz isso, óbvio. Né? Eu cuidei e amei, mas a relação dela foi muito mais profunda do que a minha, por a questão de ser mãe. Né? E ela teve a vida profissional, uma pessoa extremamente realizada, mas ela sempre disse para mim o seguinte, não há nada nessa vida que me realizou mais do que ter os nossos filhos. Então, é claro que para o meu filho, ele olhar para Deus e entender assim, não, Deus me ama, eu não preciso nem pregar muito, não preciso nem abrir muito a Bíblia e dizer, ó filho, Deus é assim. Se meu pai e minha mãe gostam de mim, não é difícil. Pastor, tem algo muito, muito interessante da gente destacar nisso tudo que o senhor está falando, porque Deus não nos fez só receptáculos de amor. Deus também nos fez com a habilidade de amar, de repassar esse amor, de demonstrar ele. E isso é interessante de perceber quando o senhor falou sobre a Ingrid, né, sobre a maternidade dela. Se a gente parar para pensar de maneira racional, tipo, puramente racional, um filho é pura despesa, né? Tipo, ele depende totalmente de você para tudo, né? Então, ele só vai viver se você cuidar e ali ele não traz nenhum retorno financeiro nenhum. E hoje, numa sociedade extremamente pautada no materialismo, pensar em ter uma criança, a gente pensa logo no dinheiro. Não, que eu vou gastar, que eu isso, que eu aquilo. Mas algumas coisas não são sobre dinheiro. Então, veja que ela se sentiu realizada ao ser sugada, literalmente, né? E está ali doando vida, doando amor, e isso a deixou realizado. Isso é muito profundo. Porque, Ana, veja só, as mulheres que estão aqui nos escutando sabem muito bem. O filho vem, destrói o corpo da mãe, certo? Tem todas as mudanças hormonais. O filho vem, a mãe não dorme. Nos primeiros meses ali, aquele descalabro. Eu vi uma pesquisa que diz que nos primeiros 2 anos da criança, 6 meses de sono são perdidos pelos pais. Exatamente. 6 meses. A criança, ela tem o horário dela. E ela não está nem aí se o pai vai trabalhar ou a mãe vai trabalhar no dia seguinte. Né? Acaba com o nosso bolso. E não é só no primeiro ano de vida, tá? Que a fralda custa caro. Mas durante 18, 20 anos, todo o seu dinheiro vai para aquele serzinho. Eu falava para minha esposa assim, como é que 50 centímetros, 4,5 kg, vai tanto dinheiro, né? Só que tem uma coisa, não tenho dúvida que vários pais estão aí nos escutando, sabem disso. O pai, por amor, ele faz o quê? Ele está precisando de um sapato novo para ir para o trabalho, ou para ir para a igreja. O filho está precisando de um tênis. O que o pai faz? Compra Anda com o sapato furado, coloca papelão dentro para o filho ter o tênis. Eu vi meu pai fazer isso várias vezes. Amor. Só tem essa explicação. Qual é a outra explicação que você pode achar na vida humana? É porque ama. E tem mais uma coisa, né? Os pais, a maioria dos pais e mães que eu já conheci, eles falam assim, pastor, uma coisa que eu não posso deixar de dizer. Quem amou mais lá no Monte Moriá? Foi Isaac ou foi Abraão? Quando eu era garoto, eu achava que Isaac tinha amado mais a Deus, porque ele queria morrer. Hoje que eu sou pai, eu disse, não imagina, amigo. Era muito mais fácil morrer. Lógico, porque era ele que ia perder o filho. Então, assim, isso mostra para nós o seguinte, um pai, quando ele vê o filho em qualquer situação, se precisar pular dentro do rio para salvar o filho, ele sabe que vai morrer, mas ele pula para salvar o filho. Então, é justamente esse amor que dá a conexão da vida, que dá sentido. Você entende o passado, o presente e o futuro. Você também fala assim, não, já que eu fui amado,
é muito amor para se dividir com os demais. É por isso que a gente procura uma mulher para se casar, um homem para se casar. Por isso que a gente quer ter filhos. Por isso que a gente ama os amigos do trabalho, que são aqueles camaradas que não têm nada a ver com você, mas eles são fruto e resultado desse amor que você recebeu em casa. Interessante ele falar sobre colegas de trabalho, porque é justamente a nossa convidada agora traz uma história sobre isso, né, Cris? Verdade. Eu acho que quando você valida isso no ambiente, você é abraçado, ainda mais quando você está em um contexto mais vulnerável, quando alguém te entende, uma comunidade aí, a gente pode falar isso sobre igreja, mas as microculturas, né? Primeiro é a sua casa, você vai para a escola, depois você tem o seu bairro. Gente, o quanto esse contexto coletivo, quando a gente se abre, parece que o pólen, né, das plantações ali, tudo. Por isso que é bom você ter um vizinho que tem uma boa plantação, porque tudo aqui funciona, né? Porque é uma questão regional de solo. E o solo do amor, Aninha, é fantástico. Quem é que está conosco aí? Quem está com a gente é alguém que criou um solo de amor como esse, num ambiente onde geralmente as pessoas só plantam competitividade. A Andréia tem uma história muito bonita para contar sobre empatia que ela viveu com uma colega de trabalho, na verdade um grupo de colegas. Andréia, você está aí com a gente? Olá, pessoal, tudo bem? Ana Isabel, Cris, pastor Marcelo, prazer estar com vocês. Oi, Andréia, seja bem-vinda aqui no nosso programa, ainda mais para compartilhar uma história tão bonita, né? Como eu estava falando, geralmente as pessoas plantam competitividade no ambiente de trabalho e por aí você teve uma iniciativa de demonstrar amor. Eu não vou adiantar a história porque eu vou preferir que você conte. O que foi que aconteceu? Só para esclarecer, eu preciso também dizer que essa não foi uma iniciativa só minha, né? Eu sou professora aqui no NASP, nos cursos de comunicação. Nós somos um grupo grande de mulheres, de professoras trabalhando, temos acho que 8 professoras. E em outubro do ano passado, uma das nossas colegas, ela nos revelou, assim, foi até impactante esse momento, que ela tinha descoberto, por acaso, que estava com câncer de mama. E ela é uma mulher super jovem, não tem filhos, casada, mas não tem filhos. E foi um choque para nós, porque como seres humanos a gente tem essa ideia, talvez, muito interior, assim, de que vamos viver para sempre, né? Que as coisas vão acontecer com os outros e não com a gente, nem com pessoas talvez tão próximas de nós. E para nós ali, que estávamos acostumados a vê-la sempre bem, sempre trabalhando muito, sempre muito atenta aos alunos, foi um choque, foi um impacto muito grande e foi bem rápido, assim. Então, em questão de 3 semanas, ela já fez uma cirurgia e já teve que começar os processos de quimioterapia. E ela é uma mulher bonita, vaidosa, então imediatamente os cabelos começaram a cair. E você que é mulher, Ana, você sabe que o cabelo é uma coisa importante para a mulher, né? E o cabelo e os seios, né? Então a gente está falando de câncer de mama e a gente está falando da perda do cabelo por causa dos tratamentos. E isso foi um grande impacto para nós, assim, foi uma dor que sentimos com ela. Eu acho que isso é importante, a gente tem família, né? Eu estava ouvindo vocês conversarem sobre filhos, sobre pai, de se sentir amado nesse ambiente, mas existem estudos que provam que pessoas que não têm amigos, pessoas que não têm essas relações, elas ficam doentes, né? Mais fácil, elas morrem mais cedo. Então, essas relações, elas também são super importantes para nós, assim. Elas nos mantêm saudáveis, né? E perceber isso, né? Sofrer com essa pessoa foi, assim, está sendo, porque ela ainda está em tratamento, está sendo um grande aprendizado e também um sofrimento, mas também um grande aprendizado para isso, do valor de a gente ter esse apoio, né? Andréia, isso que você está falando é extremamente importante, né? A solidão é uma das coisas mais perigosas para a saúde humana. E eu tenho certeza que essa professora não se sentiu sozinha, como você falou, não foi só você, um grupo de professoras aí se uniu. E eu sei que tem a ver aí com uma formatura acadêmica, né? O momento em que as mulheres se embelezam, as mulheres se aprontam toda. E essa professora estaria lá, mas ainda aí por conta dos tratamentos, sem os cabelos, né, naturais ainda não tinham crescido. Acho que a gente tem uma imagem aí. Temos algumas imagens do que foi feito. Me conta um pouco sobre essa iniciativa de provar amor e não deixar ela sozinha. Então, como eu comentei, ela estava já em tratamento, o cabelo caiu super rápido e a gente tinha a formatura, né, dos cursos de comunicação ali chegando. E como mulheres sempre vaidosas, a questão do cabelo era importante para ela. Ela ficou muito triste.
porque ela teria que entrar nessa cerimônia de lenço, porque já estava carequinha, já estava sem os cabelos, né? E aí a gente se uniu enquanto mulheres ali conversando sobre a situação e pensamos, eu acho que a gente podemos também participar desse momento, estar ali com ela. Por que a gente também não vai de lenço na cerimônia, né? A gente está com os nossos cabelos aqui, lindos, podemos arrumá-los e entrar maravilhosas como a gente sempre imagina que vai ser, mas esse não é o momento para isso. A gente precisa ter esse ato de sororidade, né? Com essa mulher que não vai poder estar no seu melhor por uma situação que não é culpa dela, que tem uma série de fatores desencadeantes que não dependem de nós e nem dela. Por que a gente não pode fazer isso? Então decidimos, e no dia da formatura, essas imagens que vocês estavam vendo, ela não sabia, então ela foi, ela já estava... Ela não sabia, então ela estava imaginando que ela estaria ali com o lenço e a gente toda bonita com os nossos cabelos. E aí, quando ela chegou ali e nos viu, nós já estávamos antes esperando, a gente combinou de chegar antes, né? Então aparecemos ali todas de lenço, cada um com o seu arrumado de lenço diferente. E aí, assim, ela na hora, assim, entrou em prantos, né? Inclusive, ela era a paraninfa dos alunos, então ela tinha um momento mais especial, porque ela ia falar para todo mundo, né? Não era só estar sentado ali esperando o aluno ganhar o seu grau, né? Mas ela tinha uma participação efetiva na cerimônia. E aí, isso daria uma visibilidade maior ainda para o problema, né? Para o ato dela estar ali de lenço. E aí, isso foi... ela comentou isso durante a cerimônia, foi um tipo de conforto e de certeza, de certeza de amor e de confiança de poder contar com essas pessoas. Porque acho que o amor, né, vocês estavam falando de gestos de amor, é muito um pouco disso. Grandes gestos às vezes não representam muitas coisas, mas a ideia, a gente saber, a gente compreender que existe alguém ali, ainda que a gente fale pouco com essa pessoa, que a gente não veja tanto essa pessoa quanto esperamos. No caso da Carla, que é essa professora, a gente tem contato semanalmente, mas existem pessoas que a gente não vê todo o tempo, né? Mas que elas sabem que a gente ama, porque é a confiança da presença, né? É a pessoa saber que você está ali, para o que daí vier, que você vai encarar, que aquele problema não é só dela, é seu também. Então, assim, acho que isso acho que esse foi o grande ponto de emoção ali para ela. Ela agradeceu muito, depois a gente falou sobre isso, o que significou para ela se sentir amada dessa forma, e nós, eu acho que o ato de amor também, ele é recompensador para quem dá, né? Para quem ama. Então, para quem ama também. Que ela se sentiu amada por nós, assim, uma via de mão dupla, a sensação foi a mesma. Nos sentimos também protegidas, nos sentimos também amparadas, de saber que numa situação similar, esse amor pode ser compartilhado entre nós dessa forma. Andréa, muito obrigada por contar essa história para a gente. Algumas faculdades, né, na verdade a maioria delas, tem formaturas anuais, algumas até 2 vezes por ano, mas eu tenho certeza que de tantas formaturas que como professoras universitárias vocês já participaram, essa foi única, foi especial. Obrigada por ter contado essa história para a gente. Prazer foi meu. Um grande abraço para vocês. Beijo, tchau, tchau. Nossa, fiquei bem tocada. O que eu achei interessante também aqui, eu fiquei só de bituca, como a gente fala, prestando atenção, é que você tem ali uma plateia, né? Você tem ali jovens que estão entrando no mercado de trabalho, que estão sonhando. E eu digo, pastor, que palavras tocam, né? Mas o exemplo, ele arrasta. Você tem ali formadores de opinião, são professores que são mestres, né? Se a gente pegar as questões bíblicas, o quanto tinha essa questão de você estar ligado a alguém para ter referências da vida, para ditar, né? Que eram os mestres do passado, que hoje continuam sendo os nossos professores. E parece que é um gesto que, infelizmente, está na contramão do que a gente está vendo, uma sociedade mais individual, né? Que a gente fecha o vidro, está dentro do nosso carro, finge que não acontece nada à nossa volta, na sociedade. Aí você tem alguém que puxa o freio de mão da vida e diz assim, peraí, não, nós temos uma colega que tem uma situação, tem a nossa questão de se embelezar, que as professoras têm essa questão da formatura, que é algo que elas brindam e está tudo bem em comunidade. Não, peraí. Pastor, eu pergunto a importância de pessoas que são figuras puxarem esse freio de mão e dizer, peraí, né, vamos ditar e pegar os nossos princípios e resgatar a essência do amor em comunidade, por exemplo. Diria para vocês o seguinte, qualquer um de nós pode ser esse conduto do amor de Deus que é eterno por nós.
Então, a professora, por exemplo, eu adorava quando a minha professora da primeira série, ela passava, vinha, puxava o meu ditado e ela escrevia ótimo, ou então excelente. Eu me sentia nas nuvens, porque não era a minha mãe, era a professora, ela estava me dando valor. Veja, ninguém entregou um prêmio que seja o Oscar para ela, por ela fez isso. Mas veja, já faz 45 anos que ela fez isso por mim e eu não me esqueço. Então, a minha vida marcou muito e seguramente dos meus colegas, de todo mundo que ela fazia isso aí. Você tem, por exemplo, aquele colega de trabalho que chega lá e divide a comida dele, que já é pouca. Ele divide com um colega que está numa fase difícil e não pôde levar a marmita. O cara come aqui, ó. Eu tenho um zoiudo aqui, né? Um ovo aqui, a gente vai dividir. Quem que esquece de um negócio desse? Aquele colega que, não sei como você era na infância, mas a bola, para mim, nasceu quadrada. Então, eu jogava pessimamente mal. Então, eu sempre ficava na arquibancada esperando alguém, né? Às vezes até eu orava, não devia, mas por que ninguém se machucou hoje para eu jogar bola? Ai, que horror! Porque senão eu não entrava, né? E aí aquele cara que olha para você e fala assim, mano, eu posso escolher o time que eu sou o melhor, eu vou escolher esse cara para vir jogar aqui. Aí você se sente parte, né? Não é gostoso? Ninguém se esquece também de um camarada que faz isso. Aquela amiga, né, que quando as mulheres têm muito isso, é uma coisa muito legal. A amiga levou um fora do namorado. Ela está lá destruída, acabada. Aí a amiga que não tem obrigação nenhuma de fazer isso. Às vezes cruza a cidade e vai lá. Eu vim Bota ela pra cima, ué. Exato. Você está aí de moletom, destruída, acabada, assistindo esses filmes horrorosos aí. Pois eu vou botar o moletom, vou sentar do seu lado e vou tomar o sorvete junto com você. Quem que vai esquecer de um amor desse? E tantas outras maneiras de se fazer. Né? Tem horas que você consegue fazer como elas fizeram, todo mundo vendo. Isso também tem a sua importância, porque a gente tem a oportunidade de ensinar muita gente, volta para casa e pensa que lá tem um sobrinho que não é amado, tem uma sobrinha que não se sente amada pelo pai. Por que você não pega essa menina que está nessa fase de desespero de ser amada, leva no shopping para tomar um sorvete junto com você? Ela vai também se sentir abraçada. E assim a gente vai espalhando o amor de Deus por toda a humanidade. Tudo bem, gente. Vamos fazer o seguinte, esse amor está fantástico. A gente está aqui abrindo caixinhas especiais da vida, mergulhando nesse amor. Obrigado por você escolher Novo Tempo para passar essa tarde maravilhosa. Mas o programa não acabou, não. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o breve intervalo. Já tem uma dinâmica fantástica aqui no nosso programa. Está imperdível, para você aqui. Obrigado por viver esse amor nas nossas tardes do Entre Família. Um breve intervalo e a gente volta já. Estamos de volta, povo querido, nesse amor especial que é o Entre Família nas tardes aqui da TV Novo Tempo, falando, né, justamente desse amor de Deus e com certeza colocando para as questões sociais, né, a questão dos relacionamentos. E amar, meu querido, também não é uma coisa fácil, romantismo cinematográfico que tem nesse desenho romântico. Não que você não tenha que ser romântico. Mas, né, para de desenhar esse negócio cinematográfico que não é, né? Vamos trazer para o racional, mas é carinhoso, é gostoso. E a gente vai mergulhar agora, Ana, numa dinâmica muito bacana, aproveitar que o pastor está aqui, para entender um pouquinho da lógica desse plano de redenção, né? Porque parece que, tipo assim, Deus foi pego de surpresa, que a gente está aqui meio que quebrando um galho, sabe que é uma coisa meio que, é uma gambiarra, né? O plano de salvação. E não é, né? Nesse Deus perfeito, né? Com essa presciência de conhecer o futuro, nos amar no presente e levar essa lógica. Como é que funciona essa questão do plano de redenção? Complexo isso aí, mas aqui no Entre Família a gente tem o nosso jeitinho de explicar as coisas e o pastor Marcelo hoje tem o desafio de facilitar toda essa compreensão. Acho que quando você fala de Deus ser pego de surpresa, isso é algo que me faz muito pensar. Deus criou uma única coisa que é maior que ele, que é o nosso livre-arbítrio. Né? Uma única coisa. Então, assim, quando Deus criou Adão e Eva, ele não criou pets. Né? Ele não ia adestrar Adão e Eva para que Adão e Eva fizessem só aquilo que ele queria, e muito menos robôs. Nós somos criados com vontade. Nós podemos escolher se queremos amar de volta ou não. E a partir do momento que ele cria isso, parece que ele se põe em risco, né? Porque ele escolheu correr o risco de não ser amado de volta. E isso realmente aconteceu, né? Deus criou, Deus deu o jardim, Deus alimentou, passava tempo com eles, proveu a companheira, e aí vem um desavisado, passou a conversa, não precisou de 10 minutos ali e desfez tudo aquilo que Deus tinha feito. Deus foi pego de surpresa por essa desobediência? Como que é isso à luz da Bíblia? Interessante o que você falou aí, né? Tem uma coisa que é maior do que Deus, é o livre-arbítrio. Pois eu encontro uma coisa que é ainda maior que o livre-arbítrio, e você mesma falou, que é o amor.
Porque ele criou com a possibilidade de escolher não amá-lo. E amor é isso. Amor não é assim, eu gosto de você, mas se você gostar de mim. Não, isso não é amor. Claro que nós temos instâncias, né, pedaços de amor que representam o todo. Agora, lembre-se, Deus não sente amor. Deus é amor. Por causa disso, ele diz o seguinte, eu quero que você goste de mim se você quiser. Eu te dou essa liberdade. E vou dar a opção, você vai fazer a prova se você gosta de mim ou não. Outra coisa, Deus não foi pego de surpresa, porque Deus tem uma característica, são 3 características que só Deus tem. A onipresença, a onipotência e a onisciência. Deus sabe de todas as coisas. E ele já sabia que antes de criar Adão e Eva, o que iria acontecer. Agora, lembre-se, qualquer situação dessa vida não consegue explicar tudo aquilo que Deus é. Mas a gente tem vislumbres daquilo que aconteceu lá na Trindade. Tem uma coisa que o pastor falou aí, que acho que começa a abrir as portas para a gente da dinâmica que a gente vai apresentar. Deus sabia, né? E aí tem um verso bíblico que tem a ver com a cartela primeira, que a gente vai mostrar agora, se quiser pôr na tela pode colocar. Porque tem um verso bíblico que fala assim, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E a primeira peça aí do plano da redenção, que a gente está se propondo aqui a destrinchar para você de casa, é o cordeiro, né? Exato. Assim que Adão e Eva pecaram, um sacrifício precisou ser feito para que eles pudessem se vestir. Qual o papel do cordeiro, ainda enquanto símbolo, né? A gente vai falar um pouco da cruz mais detalhadamente depois, mas qual o papel desse cordeiro do sacrifício, seja ele o tipo, né, o exemplo, e o próprio Jesus também, que é o cordeiro? O sentido de cordeiro na Bíblia é aquele que toma o seu lugar. Entendeu? E foi o que Jesus fez. Jesus disse o seguinte, não, nós vamos criar, tanto que ele foi o agente da criação, foi ele que estava ali, né, formando tanto o homem quanto a mulher. E é interessante, né? Esse ser que eu estou criando, ele vai me fazer um dia subir na cruz. E isso é amor. É você saber, ele vai me matar e mesmo assim, eu vou fazê-lo e vou dar a vida por ele. Então assim, por isso que João vai dizer na sua carta, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O amor nunca nasce no ser humano. Não é assim, Senhor, agora eu estou sentindo o amor. Não, nós apenas respondemos o amor que ele teve por nós. Né? Porque ele tomou verdadeiramente o nosso lugar. Esse é o sentido de cordeiro. E como eu mencionei no outro bloco, né? Quando Abraão vai sacrificar o filho, Deus fala assim, não precisa. Eu sei que você daria o seu filho por mim. Agora fica tranquilo, eu vou cumprir aquilo que você falou. Porque quando Isaac perguntou assim, Senhor, pai, nós trouxemos tudo. Só não trouxemos o cordeiro que tem que morrer. Filho, Deus proverá para si o cordeiro. Então, o próprio Jesus proveu, tá certo? Ele morreu no nosso lugar, para que toda essa justiça pudesse ser feita e nós pudéssemos voltar de novo para o Jardim do Éden. Agora, pastor, Deus é tão pedagógico, né, que ele quer morar com a gente. Sim. E ele foi morar com o povo lá no deserto. Ele disse, olha, construa um santuário. Isso. E esse santuário, né, a casa de Deus não tinha pecado, era só de adoração. E de repente virou um plano de redenção, esse santuário. Até falar, onde começou o pecado, vai terminar, né? A próxima cartela é santuário, por isso que a gente já vai falar sobre esse comentário. Pergunto, pastor, até a cruz nós tínhamos algumas leis cerimoniais, e aí nós tínhamos as festas de primavera, né, as festas de outono e tal. Tudo eram sombras para chegar no ápice da redenção, que é essa questão do cordeiro, né? O cordeiro que veio, né, tirar o pecado do mundo. Pergunto, pastor, como é que essa pedagogia envolvendo o amor e o plano de redenção passando por essa pedagogia que é o santuário terrestre, que hoje não tem mais, mas que era um espelho do santuário celestial. Como é que funciona isso? Interessante que hoje a gente prega o Evangelho. A gente fala, né? Você pega a Bíblia, você abre e você fala para as pessoas aquilo que aconteceu. Naquela época, Deus pregava por meio daquilo que a pessoa ia lá e ele participava. Então, lá em Israel, haviam 12 grandes tipos de ofertas. Na verdade, tudo ali no templo rodava em cima de ofertas. E todas aquelas ofertas, tendo alguns aspectos diferentes da vida do pecador, todas elas simbolizavam o que Jesus e alguma questão iria fazer por nós. Então a pessoa chegava ali, veja só como era impressivo. Primeiro, você para fazer o sacrifício, você tinha que levar uma ovelha que era sua. Então você tinha que criar a ovelha. Em geral, um macho de 1 ano. Então, para ter 1 ano, você se envolvia com a ovelha. A ovelha era sua.
Você cuidava, né? Porque para uma ovelha chegar a 1 ano de idade, para aqueles que cuidam de ovelha, sabe. A ovelha é extremamente sensível, ela é extremamente carente. Então você se envolvia totalmente. Aí chegava o dia que você falava assim, então eu tenho que ir lá sacrificar. Que ovelha que eu vou levar? Você tinha que pegar a ovelha do seu rebanho e levar lá. Ao chegar lá, você confessava o seu pecado a Deus. Você pegava o cutelo, tirava um pouquinho ali da lã e matava a ovelha. Justamente porque a ovelha estava fazendo o quê? Morrendo no seu lugar. Aquela ovelha querida, estimada por você, você matava. E ao deixar ali, então, aquele pecado, simbolicamente, era transferido para o santuário. Mas aquela ovelha que morreu representava quem? Jesus que viria, que naquela sexta-feira, há 2000 anos atrás, morreu no nosso lugar. E ele, né, como diz o livro de Hebreus, morreu uma vez só. Porque uma gota do sangue de Cristo, ele é tão poderoso, ele é tão puro, ele é tão maravilhoso, que é suficiente para limpar a minha vida, a sua e o universo inteiro da presença do pecado. Essa metáfora do santuário, né, enquanto didática de Deus para nos ensinar, é tão profunda porque ela expõe a grandeza do amor de Deus e a feiura do pecado. Isso. Porque ali no santuário, para que você fosse perdoado, e hoje a gente pode estudar sobre isso, alguém tinha que morrer. E mesmo no dia da expiação, onde tinha toda aquela festa de purificação, mais sangue era derramado, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E é por isso que a gente chega aí no terceiro tópico da nossa dinâmica, do nosso explanar aqui do plano da redenção, que é a cruz. E eu queria fazer uma pergunta, pastor, que de repente pode ser que tem gente em casa que nunca teve coragem de fazer, porque sente que se perguntar isso está duvidando de Deus, e aí está criando ali, sabe, tipo, nossa, um desconforto. Por que precisava de Jesus morrer? Por que Deus permitiu que o filho dele passasse por isso? Por que não simplesmente mudar ali? Não, tudo bem, Eva, perdoa e deixa passar, quem sabe? Porque é tudo tão catastrófico, a cruz parece algo tão exagerado diante do ato de morder uma fruta. Uhum. Por que tudo isso foi necessário? Aproveitando aí a sua deixa, né? Falando como Leandro Quadros, né? Se você tem coragem de perguntar... A Bíblia tem coragem de responder. Então, aqui não existe, aqui na Novo Tempo, não existe pergunta assim, nossa, não faça essa pergunta porque isso aí é o fim do mundo. Não, todas as perguntas, elas são necessárias para a gente compreender o todo. Veja só, o pecado ele é tão hediondo que você não precisa viver 100 milhões de anos pecando para você falar assim, nossa, era ruim mesmo. Basta você conviver com um ser que teve um simples toque no pecado. E a Bíblia mostra isso. Veja, a primeira família no mundo, eles não tinham corrupção humana, a natureza deles ainda estava ali próxima à de Deus. E o que um irmão fez com o outro? Matou da forma mais covarde que possa imaginar. Aliás, Deus ainda falou para Caim, né? Você não tem motivo, você não tem razão para odiar o seu irmão. Então foi por motivo, os advogados vão dizer, né? Motivo torpe, é isso. Não tem razão para você fazer isso. Então lembre-se, o pecado ele é tão maldito que ele destrói você, ele mói o que você é. Não precisa de 1 milhão de anos convivendo com ele. Basta o simples convívio, acabou. Sua vida já. Por isso que Deus odeia tanto o pecado. E só tinha um jeito porque a questão do pecado não é só uma questão de lei. Tem a questão da lei, que foi quebrada, a desconfiança de Deus. Então, o caráter de Deus precisava ser vindicado. Porque o diabo passou a dizer assim, não, tá vendo? Vocês vão ver, o dia que vocês errarem, o dia que vocês pecarem, quero ver se Deus realmente vai amar vocês. E nós sabemos, né? Quando Jesus foi colocado ali na manjedoura, o diabo olhou e falou assim, não, peraí, eu conheci lá. Ele veio, não é possível uma coisa dessa. Aquele ser perfeito e maravilhoso que eu servi, ele ter virado uma criança? Não. O próprio diabo ficou extasiado com Jesus descer à terra para viver no nosso lugar. Porque como diz a Bíblia, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso. Mas tem um passo a mais aí, né, Cris? Agora, eu fico pensando também, falando de amor, a situação que você está vivendo, e ela está acompanhando e olhando para o lado aqui, pastor. E de um lado está vendo sofrimento, está olhando um pouquinho para a geladeira, está faltando alguma coisa.
e ela quer abraçar esse Deus face a face, ela quer... Será que a possibilidade de uma nova terra, de a gente poder viver sem esse pecado, o plano de redenção de Deus preveu esse lugar para a gente poder ter um fim para essas coisas? Para confortar esse coração, eu diria o seguinte, certa vez um pastor estava fazendo um velório de uma criança ali de 6 para 7 anos que tinha acabado de falecer. Nossa. Só que o pai, revoltadíssimo, esperou o pastor chegar. E assim que o pastor entrou para falar, o pai foi lá e pegou, né, o caixão da criança, caixão pequeno, olhou para o pastor e disse assim, pastor, onde Deus estava quando meu filho morreu? E todo mundo ficou esperando, né? Qual a resposta que esse camarada vai dar para esse pai? Aí o pastor só olhou para ele e falou assim, amigo, Deus estava no seu lugar, quando ele deu o filho dele, para que você pudesse um dia ver o seu filho de novo. Então lembre-se, Deus pagou um preço muito maior que você. Você está aqui sofrendo as consequências naturais do pecado que todos nós cometemos. Agora, que culpa tinha Jesus? Que culpa tinha o próprio Deus? Mesmo assim, ele assumiu a nossa culpa. Está no nosso lugar para justamente oferecer essa oportunidade. Um dia todos os pais que acreditarem, todos os filhos que acreditarem, vão poder se reencontrar. A Bíblia diz lá em Apocalipse 21 que não haverá o quê? Ele vai enxugar toda a lágrima dos nossos olhos. O pai vai ver os filhos, a esposa vai ver o marido querido, nós vamos ver os nossos avós. Eu tenho uma saudade, rapaz, que não tem fim da minha avó. E essa é a esperança que a gente prega aqui na Novo Tempo. É isso que a gente quer que você aí de casa não só entenda racionalmente, mas também aceite em seu coração. A gente vai para o intervalo agora e no próximo bloco a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Convido você a continuar aqui com a gente volta já já. Estamos de volta aqui com Entre Família e a gente vem num programa aí, de certa forma, até diferente do que você está acostumado a ver aqui todos os dias, né? A gente está falando de algo espiritual, a gente está falando de Bíblia de maneira assim tão aberta, talvez você não esteja tão acostumado de ver isso aqui no nosso programa, mas eu tenho certeza que, assim como está chegando ao meu coração, está chegando ao seu também, esse carinho nosso aqui de pensar em todas as áreas da sua vida. A gente quer que você vá bem, assim como a Bíblia fala, né, que a gente tem que ter vida em abundância, que você vá bem na sua vida física, na sua vida familiar, na sua vida emocional e, por que não também, a mais importante de todas, a sua vida espiritual. Hoje que a gente, aqui no nosso país, né, chama de Sexta-feira Santa, um feriado cristão em que a gente relembra aí o momento em que Jesus realizou, né, ali na cruz, o momento em que ele entregou sua vida por cada um de nós. Isso deixa a gente mais reflexivo, isso, quem sabe, pode despertar perguntas no seu coração. Às vezes você está aí se perguntando, eu amo Jesus, eu entendo o que ele fez por mim, mas eu não sei muito bem o que fazer com isso. Às vezes você não sabe o que esse Jesus quer de você, o que ele quer de volta, o que ele está pedindo. Ou você faz parte de uma comunidade ou de foi ensinado desde muito grande que parece que esse Jesus quer muita coisa, que quer tudo, que nunca está suficiente, te deixa até cansado pensar em tantas exigências, parece que Deus nunca está satisfeito com o que a gente oferece. Bom, o que eu tenho aqui na minha mão vai esclarecer para você muitas dessas dúvidas. Se a gente está falando de Jesus, num dia como esse, em que a gente relembra o sacrifício dele, por que não parar para ver aquilo que Jesus ensinou para a gente na Bíblia? Esse livrinho aqui, essa revista que tem na minha mão, Ensinos de Jesus, vai ensinar para você aquilo que Jesus falou sobre o Espírito Santo, sobre a oração, o que ele diz sobre a própria salvação, o que ele fala sobre a nova terra, sobre como ele vai voltar. A gente terminou o bloco aí falando um pouco sobre a nova terra, mas até chegar lá estamos vivendo aí os últimos dias, né? O que vai acontecer nesses últimos dias? Será que Jesus me avisou sobre tudo isso que a gente está vendo de sofrimento? Como é que vai acontecer esse retorno? Que dia, que horas? Tudo isso você vai aprender aqui nessa revista que pode chegar gratuitamente na sua casa. É isso mesmo, uma grande prova de amor que a gente tem aqui na Novo Tempo são os Anjos da Esperança, que colocam o tesouro, né, os valores financeiros, o dinheiro, aqui neste projeto, para que você possa receber um conteúdo como esse sem pagar nada. Você pode pedir ele agora mesmo, através do telefone DDD 12 21 27 31 21, ou você também pode mandar uma mensagem no nosso WhatsApp, que também é o 12 982 44
4449. Esses números estão passando aí na sua tela e você pode pedir de graça agora mesmo para que ele chegue até você. Como o Cris fala, abraça o carteiro, que ele não vai nem entender por que você estava sorrindo tanto, porque Jesus nos salvou, cuidou de nós em todos os detalhes. E ao estudar sobre ele aqui na Bíblia, nessas revistas que a Novo Tempo envia para você, você vai sentir esse amor de maneira tão intensa no seu coração que não vai ter como segurar, a gente vai sair abraçando as pessoas e repassando ele para frente. Combinado? Pode pedir agora mesmo essa revista que ela vai chegar de graça até você. Não é não, Cris? Bom demais! Abraço carteiro, até o pessoal de qualquer outro contexto está entregando aí, ó. Bora lá compartilhar esse amor maravilhoso. Agora eu também quero aproveitar que o pastor está aqui, você que está aí, fala assim, gente, eu gostei tanto desse clima, tá? Vocês estão falando de religião e tal. Eu gosto dos assuntos quando você fala de criação de filho, mas eu tenho um pé atrás com essa questão de Bíblia, porque pegaram esse amor de Cristo e comercializaram. Eu até que estou vendo que essa revista que vocês estão falando é de graça, se não pede nada aqui, porque às vezes é um pedinte, e a gente pega a palavra até pastor, porque ela toma um novo rumo, pastor. Como é que eu vou acreditar agora que aqui na Novo Tempo o senhor está falando a verdade? Porque virou, parece que um comércio, essa questão de religião, e esse amor tão bonito até fica distorcido, até parece que esse caráter que Jesus revelou está sendo distorcido novamente. Como é que funciona essa questão que as pessoas agora distorceram, essa verdade ficou, não é tão verdade isso que estão falando sobre a Bíblia, perdeu o crédito, como é que funciona? Bom, ser distorcido o amor, ser distorcido ele ser aproveitado, por exemplo, de forma econômica, mas todos os amores são feitos isso. Veja, o Dia das Mães. Há muito comércio em cima do Dia das Mães. E nem por causa disso, os filhos deixam de amar as suas mães. Deixam de ir lá, mãe, viemos aqui. Às vezes o filho nem leva presente. Mas chega lá só de sentar junto e comer aquele arroz com ovo lá, né? Faz aquela farofa. Nossa, é uma felicidade sem fim. Quando é pequeno faz pior, porque pede para a mãe o dinheiro para comprar presente para ela. Aí é o fim da picada. Mas qual a mãe que não fica feliz? A mãe fica, não, mas ele pensou em mim, mesmo usando o meu dinheiro. Aliás, não é isso que nós fazemos com Deus? Uhum. Tudo é dele, ele nos dá e a gente só devolve a ele respeitando, dizendo assim, Senhor, obrigado que o Senhor me deu, mas eu estou trazendo com amor e com carinho. Né? Então, uma coisa não anula a outra. Então, se o amor, por exemplo, o amor romântico, ele não é explorado pelos filmes, e às vezes muito mal explorado, mas nem por causa disso as pessoas deixam de se casar e de se amarem. Estarem lá, né, vivendo lá no casamento, felizes, alegres e contentes, 30, 40, 50 anos. Então, está tudo certo. Né? Agora, veja só, se eu preciso ter a noção certa ou correta do amor de Deus, vou à Bíblia. Aquilo que você acabou de oferecer, vocês dois acabaram de oferecer aqui, né, a Novo Tempo tem esse princípio. Vamos ensinar aquilo que realmente a Bíblia ensina a respeito de Deus. E é só buscar e vai encontrar. Louvado seja o nome do Senhor, que nós temos uma rede como essa. Nós estamos num país cristão que nos dá o alcance a esse tipo de informação. Então, vamos aproveitar e vamos viver dentro do amor. Isso é fantástico, porque tem algo sobre Deus que não pode ser ignorado. Ele fala. Quando você quer perguntar algo para Deus, você pode, porque Ele responde. Você não serve a um Deus apático que não se importa, ou que é mudo, ou menor do que você, criado por nós, né? Que tem até uma frase que diz que o ser humano, em seu egoísmo, criou Deus à sua imagem e semelhança. A gente forma uma imagem de Deus na nossa cabeça, mas Ele revela quem Ele é. Na Bíblia, Ele revela quem Ele realmente é, né? Maravilha, gente. Então tá aí, ó. Porque eu fico imaginando, eu faço algumas perguntinhas, sabe? Vou ser sincero, para tirar suas dúvidas, que você deve estar pensando e tal, chegou aqui pela primeira vez e tal. Agora eu digo, pastor, para conhecer esse amor, eu digo assim, ó, eu saí do Rio Grande do Sul, eu perdi um pouquinho do sotaque. Eu passei um pouco em Santa Catarina e fiquei com, eita, estolo. Peguei minha esposa que é do Oeste, né? Leite quente e dor de dente. Passei um tempo com o baiano, peguei algumas coisas. E hoje fala porta. Porta, daqui a pouco o Davizinho está aqui, né? Não vai estar rolando. Interior, Desculpa os paulistas, mas porta não vai estar rolando. Mas o Davizinho na escola, daqui a pouco está puxando porta. O menininho da Patrícia aqui também, né? Que ela é carioca e tem esse chiado. Isso. Mas eu digo, a gente precisa passar tempo com esse Deus para entender um pouquinho desse amor, porque a gente parece que eu vou pegar a Bíblia agora, vou estalar o dedo e parece que... Já vem tudo. Já vem tudo. Para quem está conhecendo a gente, é uma caminhada. Até o próprio batismo, parece que as pessoas romantizam também, né? Que eu vou sair daquela água. Claro que é um exemplo de uma vida nova. Mas esse amor... Parece que o homem pecador sabe nadar. Isso. O amor, ele oferece um tal de plano de santificação. Como é que funciona isso, pastor? Veja só, assim como a mãe só ama a criança porque ela convive,
né? O Winnicott vai dizer isso, né? A mãe, por que ela ama o bebê quando nasce? Porque ela passa 9 meses se relacionando com o bebê. Da forma mais íntima que um ser humano consegue, é o que a mãe faz com o bebê. Depois, quando vai crescendo, aquele convívio do dia a dia só vai fazendo com que o amor se torne cada vez mais forte. É esse negócio, por exemplo, ó, nós vamos casar, você mora na sua casa, eu na minha. Ah, amigo, isso não faz sentido. Nós temos que estarmos juntos para a gente fazer o quê? Para a gente conviver e para o nosso amor ele crescer. Por exemplo, eu sou casado há 30 anos. Eu sempre falo para minha mulher, não me deixe viúvo. Eu acho que eu não aguentaria esse negócio, porque eu só sei viver junto. Eu saí de casa para me casar e estou vivendo com ela todos esses anos. Você imagina um dia eu olhar, abrir a porta de casa, não tem ninguém. Porque os meus filhos já casaram, foram viver a vida deles. Então, eu preciso ter esse contato também com Deus. Não é assim, não. Gostei de Deus, pronto, vamos sair por aí. Não. Eu tenho que gastar tempo lendo a Bíblia, eu tenho que gastar tempo falando com Ele. Eu tenho que gastar tempo também para olhar para as coisas que Ele faz para mim, para eu reconhecer, para desenvolver a gratidão que de todos os elementos da personalidade humana, dos valores humanos, seguramente é a base de tudo. Tá? Um ser humano que não desenvolve gratidão na vida, dificilmente ele vai desenvolver outros valores morais. Agora, a gratidão nasce do quê? De eu ver que você fez algo por mim e eu tenho tempo para reconhecer isso. Isso que você falou bem, né? Por que a gente tem o sábado? Para eu ver essas coisas. Não é só simplesmente ficar lá, ai, olha, por que essas 24 horas não passam logo? Não. Eu tenho condições de olhar a semana toda, poxa, Deus fez isso por mim, Deus cuidou do meu filho, Deus fez tal coisa e tal. E isso aumenta a relação e a gente vai sentindo cada vez mais prazer na presença dele. Amém. Nossa, que programa profundo, que programa rico, fantástico, né? Estou feliz de ter passado essa tarde aqui junto com você, Cris, com você, pastor, e com você aí de casa. Queria te agradecer por ter vindo, né, de Arthur Nogueira. Eu agradeço. Arthur Nogueira. Nossa, é muito difícil falar assim, nossa. E eu queria pedir que o senhor deixasse um recado, uma mensagem bíblica para quem está assistindo a gente em casa. Primeiro eu queria agradecer, Cris e Ana. Primeiro, aqueles que têm esse negócio de, você sabe, né? Quando chega essa época da Páscoa, tem gente que faz aqueles mosaicos no chão. E eles fazem o quê? Eles querem representar e querem mostrar aquilo que eles acreditam. Primeiro, aquilo é bonito. Segundo, é artístico. E terceiro, representa a fé. Também quero agradecer, por exemplo, as igrejas evangélicas que fazem cantatas, né? de Páscoa. Eu me lembro, né, maravilhosamente a cantata O Maior Amor, de John Peterson, que eu achava a coisa mais linda do mundo quando era menino. E também agradecer àqueles de religiões que não pensam da mesma forma como nós. Aqueles que são ateus, que têm que suportar a gente. Né? A gente falando de Jesus sexta, sábado e domingo, mas eles nos respeitam. Então, em primeiro lugar, agradecer. E, acima de tudo, dizer o seguinte, lembre-se, esse Deus que morreu na cruz, ressuscitou no domingo, e está para voltar para nos buscar, ele tem um carinho tão especial com você que nada nessa vida vai poder te dar esse carinho. Sua mãe te amou, seu pai te amou, ou seus colegas, seus amigos, gente do trabalho e assim por diante. Mas não tem nada que se compare ao amor que ele sente por você. Você até mencionou, acho que no primeiro bloco, aquele texto de Isaías 49. Pode uma mãe esquecer-se de um filho, mas se ela esquecer, lembre-se, eu não me esqueço de você. Conta essa história de uma garota que a amiguinha da turma faleceu, garota de 5 para 6 anos. Aí ela disse assim, mamãe, eu quero ir no velório. A mãe disse assim, mas eu não posso, eu não tenho condição. Mãe, mas eu preciso ir lá. E a mãe levou, deixou lá, ela foi e assistiu. E na volta, então, alguém ligou e a mãe passou e trouxe ela para casa. Aí, quando chegou em casa, a mãe pensou assim, o que essa menina fez lá? Ela disse, filha, o que você fez de importante? Ah, mãe, eu fiz uma coisa muito importante. O que você fez? Mamãe, quando iam fechar o caixão, o que eu fiz? Eu fui lá, sentei no colo da minha amiguinha, da mãe da minha amiguinha, e disse o seguinte, a senhora pode fazer carinho em mim. Ela foi, então, começou a fazer carinho no meu rosto, chorou, chorou, chorou. Tá, e o que mais aconteceu? A hora que fecharam o caixão, ela só olhou para mim e falou assim, olha, de todas as pessoas que vieram aqui, você foi a única que conseguiu me consolar. Porque ela soube se colocar no lugar da amiguinha, que agora estava deixando, infelizmente, a mãe. Quantas vezes Deus é isso para mim e para você? Ele vem. Nós acreditamos num Deus transcendente, mas também nós acreditamos num Deus imanente. É o Deus conosco.
E é isso que a Páscoa quer dizer. Filho, eu estou junto com você. A Páscoa começou lá, né, com os hebreus, quando eles saíram, era Deus com eles, eu estou tirando vocês do Egito. Aí quando chega ali, naquele momento, Jesus morre, eu estou com você, você não está sozinho e eu vou resolver o seu problema. No domingo ele ressuscita para dizer o seguinte, ó, eu vou preparar mansões, mas logo eu vou voltar para te buscar. E aí todos os problemas serão solucionados. Por isso que a Páscoa é tão importante para nós, que somos cristãos. E eu gostaria que fosse importante para você também, que está assistindo aqui junto conosco. Deus abençoe, que você possa ter a melhor Páscoa da sua vida nesse ano que nós estamos vivendo. Amém, amém. Está aí, gente, que você possa ser abraçado por esse amor, porque Deus é amor. E Ele deu o seu Filho, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quero ouvir um amém? Amém. Amém. Obrigado por esse respeito para você também, a nossa diversidade que nos acompanha aqui no programa, que você possa ter essa Páscoa junto. Nunca foi coelho, tá? Sempre foi cordeiro. Sempre Deus foi abençoe cordeiro. a sua vida. Feliz Páscoa para você também. Feliz Aninha. Páscoa, Cris. Bênção, tamo Feliz junto. Páscoa. Feliz Páscoa para você aí do outro lado, que o Deus Emanuel, que um dia morreu por você, mas que hoje está vivo, nasça em seu coração, esteja vivo aí dentro de você, fazendo as mudanças que de repente você precisa, para que você deixe de lado aquilo que desagrada a Ele, que você viva uma vida melhor. Deus não pede para a gente largar nada que realmente nos faça bem, hein? Guarda isso em seu coração. Um beijo, a gente se vê na segunda-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau.